Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Márcio trazendo para vocês novamente mais uma questão de termodinâmica do livro do professor Mário José de Oliveira. Dessa vez eu vou trazer a questão 2. Eu vou resolver um item da questão 2, né, já que é bem extenso também. Onde ele diz que para cada uma das relações fundamentais abaixo, mostre que U é extensiva. E depois ele quer que você determine quais são as equações de estado para cada um desses casos. Eu vou fazer o caso B, certo? Eu vou fazer o caso B. Ele é bastante interessante. E ele diz o seguinte: a nossa equação é Bn exponencial de S sobre Nc menos R sobre C ln de V sobre N. Ok. Então eu vou pegar essa equação e vou levar lá pro programa. Certo? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Eu vou aproveitar isso aqui, certo? Eu vou aproveitar isso aqui, deixa eu ver como é que fica. Vamos reorganizar. Pronto, ficou legal. Tá aí. Se nós queremos demonstrar que ela é extensiva, ok? O que vamos fazer é escrever o seguinte, ó, a gente tem que mostrar isso aqui, que S de lambda U, lambda V, lambda N, isso é igual a lambda de S de UVN. Se mostrarmos isso, se conseguimos mostrar isso, então ela é extensiva. Opa, cometi só um errozinho, né? Tá em termos de energia, certo? Então eu coloquei em termos de entropia. Deixa eu organizar isso aqui novamente. Tá, beleza. Então aqui não era S, aqui era U. Ok? E aqui é U também. Calma aí, tá errado. Aqui também. Então é U de lambda S. E aqui lambda vezes U de S. Pronto, agora está corrigido. Certo? Então significa que onde eu tiver N, S, V, eu vou substituir por lambda vezes a letra. Então vai ficar assim, ó. Eu vou ter B vezes N, então fica B vezes lambda N exponencial de, ele colocou chaves, mas eu vou colocar colchetes. S sobre NC, só que S vai ficar lambda S sobre NC. N fica lambda NC menos R sobre C permanece, ln de V, que fica lambda V
sobre n, que fica lambda n. Não precisava nem do colchete, era só um parênteses, já tinha dado certo, né? Ok, isso é igual, né? Eu coloquei aqui, isso é igual. Vamos lá, existem os cancelamentos, tudo bem? Ó, lambda vai embora com lambda, lambda vai embora com lambda. Então dentro aqui da exponencial nós não temos lambda mais, só temos o lambda externo, certo? Eu posso escrever isso como sendo simplesmente o lambda vezes bn exponencial, vou botar parêntese, de S sobre NC menos R sobre C ln de V sobre N. E isso nada mais é do que lambda vezes U, que é o que queríamos mostrar, certo? Então, ó, saímos daqui e chegamos exatamente no que queríamos, né? Fizemos a demonstração, porque o U é em função de S, V e N é exatamente isso aqui, que é o que nós temos aqui, certo? Então acabamos aí de resolver o item A, que é para mostrar que ela é extensiva. Agora vamos para o item B. No item B ele quer as equações de estado. As equações de estado as equações de estado elas são, a gente vai encontrar as equações de estado na representação da energia, certo? Então na representação das energias basta só tomar cuidado com a potência, porque ela tem um sinal de menos. Então para as equações de estado, deixa eu pegar aqui uma outra cor, pegar um laranja, vai. Então vamos lá, vamos ter que a temperatura ela é igual a del U del S del U del S tomando V e N constantes, certo? Então isso é igual, lembre-se, nosso U é tudo isso aqui, certo? Bn exponencial, então fica derivada em relação a S, certo? De Bn exponencial eu vou deixar esse colchete grande, certo? Eu vou deixar esse colchete grande para me escrever elas em frações. Então exponencial de S sobre NC menos, é isso? S sobre NC menos R sobre C
menos R sobre C ln de V sobre N. Olha aí, ok? Então vamos derivar em relação a S. Derivada da exponencial é a própria exponencial. Bn é constante, então Bn fica fora. Derivada da exponencial é a própria exponencial vezes a derivada do argumento aqui do expoente. Então é a própria exponencial. Então ela vai ficar com tudo isso aqui. S NC menos R sub C ln de V sobre N vezes a derivada desse argumento com relação a S. Então observa aí, a derivada desse cara com relação a S vai dar apenas NC. Concordam? Observa bem, o V e o N são constantes. O N também é constante, então o NC é constante, ele sai, né? Porque isso aqui eu separo em duas derivadas. Derivada da diferença e a diferença das derivadas. Então fica a derivada do primeiro termo, que vai dar 1 sobre NC. Aí você vai ficar com o seguinte. Vai ficar 1 sobre NC. E esse termo aqui dá zero, porque ele todo é constante. Então dá zero, a derivada da constante é zero. E um detalhe é que, observa, esse N aqui, ó, ele vai embora com esse N aqui, que apareceu agora da derivada. Então, pra gente sobra só B sobre C, né? Então isso aqui é igual a B sobre C vezes esse termo aqui. Exponencial de S sobre NC menos R sobre C ln de V sobre N. Ah, eu poderia colocar o C em evidência. Poderia, não tem problema nenhum, mas vamos deixar assim, né? Não vai ter mais trabalho, vai trabalhar com exponencial e tal, deixa quieto. Pronto, essa é a nossa primeira equação de estado, certo? Agora vamos atrás da segunda equação de estado. A segunda equação de estado, vamos lá, vamos pegar outra cor aqui. Ela é a equação da pressão, certo? Diferença única é que aqui tem um menos. E ela é a derivada da energia em relação ao volume, certo? Permanecendo constante agora o S e o N. Ok? Como é que fica isso? Nós vamos pegar e derivar toda aquela função novamente, só que agora em relação a V, certo? Então novamente eu vou colocar aqui o colchete grande para ficar o Bn é exponencial de S sobre NC menos R sobre C ln de V sobre N. Pronto.
Agora, novamente, vamos derivar, só que com relação a v. Temos que lembrar da propriedade dos logaritmos, certo? Logaritmo de a sobre b é logaritmo de a menos logaritmo de b. E b é constante, certo? Esses detalhes são importantes. Aqui, bn constante, então sai do derivando, certo? Bn. Derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, nós escrevemos novamente aqui, ó, NC menos RC ln de V sobre N vezes o primeiro termo aqui, ó. O primeiro termo aqui é todo constante, então dá zero. Vai aparecer um sinal de menos aqui, certo? E o sinal de menos aqui eu já tinha esquecido, ó. Então aparece um sinal de menos aqui. Esse RC é constante, então ele permanece. RC vezes derivada do ln de V, já que n é constante, né? Fica ln de V menos ln de n. Só que ln de n é zero, porque o n é constante. Derivada de uma constante é zero. E a derivada do ln é 1 sobre n. Então isso aqui fica 1 sobre V. Dessa forma. Beleza? Então a gente vai ficar com o seguinte: esse menos cancela esse menos, fica mais, né? Menos por menos mais. Fica BNR, certo? BNR sobre CV. Ok? Então isso aqui vai nos dar o seguinte: aqui, ó, P ele é igual a BNR sobre CV. Eu gosto sempre de colocar na ordem alfabética, né? Vezes a exponencial, ok? Vezes a exponencial de tudo aquilo que está ali, S sobre NC menos R sobre C ln de V sobre N. Pronto, essa é a nossa segunda equação de estado, certo? Agora vem aqui, eu considero mais chatinha, porque ela é mais longa. Ok? Ela é mais longa, então vamos pegar aqui, deixa eu ver como é que fica o azul. Fica estranho, vamos pegar um verde. A nossa terceira equação de estado, que é a do potencial, né? Potencial químico μ. E ele é a derivada da energia com relação a N. Mantendo agora o U e o V constante. Aí com relação a N, olha só que aparece N aqui, ó. Aqui e aqui. Aí vamos ter que tomar um certo cuidado, porque aqui vai ter que ser aplicada a regra do produto. Então eu vou separar todos eles antes de calcular, beleza? Para não me atrapalhar aqui. Então del N de Bn exponencial S sobre NC menos R sobre C ln de V sobre N. Pronto, então vamos lá, vamos separar isso. Regra do produto, né?
Regra do produto, derivada da primeira, que é a derivada de Bn. Ok? Derivada de Bn em relação a n dá B. Então posso escrever aqui já B vezes a exponencial de tudo isso aí, que é a segunda, né? Então exponencial. Vamos essa parte aqui, vamos um pouco mais com calma para não NC R sobre C ln de V sobre N mais a primeira Bn vezes a derivada da segunda com relação a N. Então vamos lá, a derivada da exponencial é a própria exponencial então vamos repetir aqui tudo de novo. NC R sobre C ln de V sobre N, certo? É a própria exponencial vezes a derivada do argumento do expoente. Então, a derivada desse termo aqui de cima, ó, do expoente, vamos analisar direitinho. Ela é dividida em duas, certo? A derivada desse cara aqui é dividida em duas, porque tem uma diferença aqui. Então, a derivada da primeira com relação a n, certo? Observa que o n está no denominador. Não, eu vou fazer, porque se eu for fazer no passo a passo, eu vou ter que repetir tudo isso aqui de novo. Então, isso aqui vai ficar o seguinte: S sobre C é constante, certo? Então, eu posso dizer que fica S sobre C vezes a derivada de 1 sobre N. A derivada de 1 sobre N é menos 1 sobre N ao quadrado. Não é? Porque o N sobe para o numerador com o sinal de menos. Então fica N elevado a menos 1. Aí pela regra do tombo, esse menos 1 desce. Então aqui aparece um menos, certo? E fica, eu vou deixar ele em cima, N menos 1, menos 1, menos 2. Pronto, esse é o primeiro termo. Menos. Agora no segundo termo você tem RC constante, então permanece RC vezes a derivada do ln de V sobre N. Aí como eu falei para vocês, propriedade dos logaritmos, ln de V sobre N é ln de V, certo? Mas nesse caso o V é constante, então zero, menos, né? Aí tem esse menos vai somar com isso, vai virar um mais a derivada do ln de N, que a derivada do ln de N é o próprio 1 sobre N. Não é verdade? Então aqui fica vezes 1 sobre N. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Derivada do ln é isso mesmo, né? Porque aqui tem propriedade ln de 1 sobre N. Calma aí que eu tô achando que esse 1 sobre N vai se cancelar. Deixa só eu fazer tipo rascunho aqui pra gente ver. A derivada do ln, se eu chamar aqui de y como sendo ln de u, a derivada do ln de u é u' sobre u, certo? Se o u é 1 sobre n, então a gente fica com 1 sobre n linha sobre 1 sobre n. E isso é a mesma coisa que eu ter menos 1 sobre n 2 vezes n, que é 1 sobre menos, né? 1 sobre n,
Certo. Então realmente, mas não fica mais, fica menos, né? Porque a gente vai ter o menos da subtração da propriedade do logaritmo e o menos daqui novamente, ó, que é o menos do que é o menos da derivada, né? Então aqui vai ficar menos, não mais. Certo? Então realmente é 1 sobre n. Isso aqui vai nos dar o seguinte. Aqui passa a ser menos e é 1 sobre n. Pronto. Ficamos aqui com esse termo. Agora vamos tentar organizar. Bom, esse termo tem exponencial, esse termo tem exponencial. Eu posso colocar essa exponencial em evidência, juntamente com esse b, né? Posso colocar em evidência juntamente com esse b. Aí eu fico com o que? Eu fico com 1 mais n mais n vezes, como esse termo, eu vou deixar exponencial no final. Esse termo aqui, ele não tem exponencial, então eu vou trazer ele para cá. Como é que fica isso? Menos, agora eu vou botar o n para o denominador, então fica menos s sobre n ao quadrado c menos r sobre nc beleza, fecho aqui. Aí eu coloquei o b e o exponencial em evidência, então fica b exponencial de s sobre nc menos r sobre c ln de v sobre n. Pronto. Tá resolvido a nossa questão. Ok. Então, galera, essa é a solução do problema. Espero que vocês tenham entendido. Ok, espero que vocês tenham entendido. Deixa eu ver se eu não cometi nenhum GIF, né? Que eu já tenho esse costume. Não, porque aqui é a regra do produto, né? Então a derivada da primeira deu B vezes a segunda mais a primeira, Bn, vezes a derivada da segunda, que é a exponencial. A derivada da exponencial é a própria exponencial vezes a derivada do argumento. Esse Bn aqui, observa, foi que eu fiz que esse Bn. Esse Bn, ele também multiplica esse termo, né? Isso é verdade. Peraí, parece que eu... Não, mas tá beleza. O que eu poderia fazer é o seguinte, ó, como esse n está multiplicando, esse termo aqui também, eu poderia entrar na multiplicação e cancelar esse n e esse n aqui, entendeu? Porque tem esse n aqui, ó. Poderia fazer isso, sem problema. Mas eu não vou fazer. Se eu cancelasse, aí ia ficar nc menos r sobre c. Mas eu não vou cancelar, eu vou deixar assim mesmo. Ok? Então tá aí a solução. Espero que vocês tenham gostado. É uma questão bastante interessante. Primeira parte, mostrar que ela é extensiva. E a segunda parte, encontrar as equações de estado. Beleza? Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima questão.